Mas disse a eles, é claro que a eliminação ela dói, porém o desempenho, certo? Ele te leva a grandes conquistas. Então, nós tivemos 2 jogos como parâmetro, aí a escolha cabe a nós. Eu tenho certeza que a escolha vai ser desse nível para cima. E quando nós tivermos possibilidade e condição de ter todos à nossa disposição, tenho certeza absoluta que o Vila dará muita alegria a esse torcedor que compareceu e aqueles que irão nos incentivar, nos apoiar até o fim da temporada. Aqui no fundo, ao vivo também na TV Brasil Central. Futebol é curioso que, principalmente na torcida, a imprensa, a gente ali no pré-jogo, a gente pensa muita coisa, o campo fala outras coisas, porque, por exemplo, existia a expectativa do Marquinhos Gabriel voltar à titularidade e até do Emerson Urso ser o titular. Agora, no fim do jogo, ouvindo a galera, o torcedor já esperando mais do Urso, que ele não correspondeu às expectativas. Eu queria ouvir de você em relação à escolha do time. Por que o Urso foi o reserva, né? Se foi o treinamento, foi a condição física e também a opção do Maranhão também no banco de reservas para outra titularidade. Bora lá. Primeiro, eu respeito todo e qualquer crítica e também qualquer cobrança, né? Seja do torcedor ou por parte de vocês. A gente vive o dia a dia, né? Então, por isso que eu gosto de abrir os treinamentos para que vocês acompanhem e ver aquilo que a gente desenvolve, qual que é a maneira de a gente trabalhar, como escolher uma estratégia, por quê. E o porquê do não a entrada do Urso de início? Por característica. Eu precisava de um atleta que me desse profundidade, é o caso do Rian, que me desse drible, é o caso do Rian, o Urso também te dá essa possibilidade, porém o Rian tem a capacidade de flutuação um pouco melhor do que a do Urso, e a gente entendia que isso geraria desequilíbrio ao sistema defensivo do adversário, e aconteceu. Quantas jogadas nós criamos a partir dessa flutuação do Rian, porque a gente sabia que existiria uma marcação individual tanto no Marquinhos Gabriel como no João, então a gente procurou jogar ele por fora, para fazer que gerasse essa dúvida. Então, várias vezes ele pegou essa bola na frente, criamos possibilidade, como eu falei, de fazer o gol, e acabamos não sendo eficazes nessas conclusões. Poderíamos ter tido mais arremate de média também, que criamos para isso acontecer. Então, por isso a entrada do Rian, que também tem chute de média e tem essa dupla função, porque como origem ele já jogou também no Botafogo como meio campista. Então, por isso que a gente pensou nessa ideia, e, ao meu ver, surtiu resultado. Nós conseguimos ter um volume, dominamos o primeiro tempo, produzimos para sair na frente, pelo menos com um gol de vantagem, mas, infelizmente, nós esbarramos nessa eficiência. Contra ao Maranhão, era uma opção que a gente precisava também de um jogador que tivesse uma iniciação um pouco mais e não perdesse essa questão da competitividade. O Maranhão tem nos ajudado muito, mas o Natan, como ele joga de 8 e joga de 5, ele nos dá essa capacidade, tanto de pegada de meio, mas também de iniciação. Eu já visto que teve uma possibilidade que o Marquinhos serviu ele de uma infiltração, então hoje a gente precisava defender forte, mas também ter volume ofensivo, então procuramos colocar atletas que tivessem essas características para que a gente pudesse fazer o gol e conseguir os gols e conseguir a nossa classificação. Infelizmente, esbarramos. O que fica de lição foi o nosso desempenho. Nós tivemos um desempenho e isso que nós temos que carregar para frente. De novo, a gente só lamenta que a gente não tem podido contar com todos, mas eu tenho certeza que esse grupo ainda dará muitas respostas positivas. Louser, boa noite. Até sobre a questão dos arremates ali de fora da área, a gente viu muitas vezes isso acontecendo. Até o próprio Marquinhos Gabriel, com a camisa 10 do time, ele teve 2 oportunidades para chutar e preferiu cruzar. Você acha que é falta de confiança? E se, na sua visão, o nervosismo dos jogadores ali no segundo tempo acabou fazendo com que o time se desorganizasse cedo demais? Olha, Natália, mais a questão da ansiedade, né? Não é fácil você ter que reverter um placar de 2. Como eu falei, no primeiro tempo a gente produziu bastante para poder levar uma vantagem mínima que fosse para o segundo tempo, né? Então, de acordo com o que vai desenhando, se a gente puxar aqui na memória, logo quando inicia o jogo, no segundo tempo, a gente tem uma situação com o João que acaba não batendo tão bem, depois vem o Formiga, que também tem um volume ali, outras situações que a gente foi exigindo o goleiro a fazer boas defesas ou boas intervenções, e acabamos esbarrando ali nessa capacidade de finalização mesmo. E a decisão é sempre do atleta, nós estamos falando de um atleta de alto nível, então o Marquinhos tem essa capacidade tanto de organizar como de deixar um companheiro na cara do gol, mas ele tem um poderio de finalização muito grande. Acredito eu que naquele momento talvez ele
tenha dominado errado ou escapado um pouco mais, ou não se sentiu seguro para poder executar uma finalização, vendo o jogo, assistindo o jogo que eu vou assistir amanhã, claro que a gente vai procurar sempre estar evoluindo, melhorando, e serão uns temas a ser abordados. Então, como eu falei, a questão do final da partida, você necessita do resultado de vitória, treinamos isso, era uma situação emergencial, tanto é que a gente coloca o Heine, o Janderson no lugar do Heine, porque treinou dessa forma, o Heine retornando, né, com dificuldade física ali também, a gente sabia que ele não ia suportar o jogo inteiro, então é por isso nós trabalhamos o Janderson ali, teve volume pelo corredor direito, criou algumas possibilidades que tiveram possibilidade de sair gol, mas, como eu falei, esbarramos. E aí você tem que ir para o tudo ou nada, tiramos um defensor, trouxemos o Natan um pouco mais para trás, para que a gente pudesse continuar com esse volume ofensivo, mas mais presença de área, para que a gente pudesse, assim, fazer o primeiro gol e continuar sonhando com o segundo e levar, pelo menos, o jogo para a penalidade. Mas esbarramos, e agora é olhar para frente, quarta-feira já tem mais uma grande decisão, levantar a cabeça, recuperar esses atletas, criar a melhor estratégia para que a gente possa ir lá e conseguir o nosso objetivo. Loser, boa noite, Gustavo da Rádio Bandeirantes. É inevitável olhar para o ano de 2025, até porque foi o ano que o Vila Nova acabou se sagrando campeão, e uma característica daquele time que conquistou o título foi ter saído vitorioso em clássicos. E isso acabou acontecendo também no Campeonato Brasileiro da Série B. O torcedor do Vila tinha esse orgulho, né, de ostentar pela cidade, que o Vila Nova não sabia mais o que era perder em clássicos. Porém, desde a sua chegada, esse retrospecto ele passou a ser de positivo e negativo. Você ainda não teve esse gosto ainda de vencer um clássico com a equipe do Vila. O que você pensa e o quão incomodado você fica com essa situação, já projetando o futuro, até porque na Série B são 12 pontos em disputa em clássicos na edição de 2026. Boa noite, eu fico incomodado, insatisfeito em todas as derrotas que eu tenho. E principalmente quando eu não tenho desempenho, que foi o caso do jogo anterior. Então, isso aí que mais nos preocupa. Então, a gente sempre busca se ocupar naquilo que a gente precisa evoluir, melhorar da nossa equipe. E quando você tem desempenho abaixo daquilo que você tem de potencial, te custa caro. Falei isso a eles. Hoje, a equipe produziu. E quando você tem desempenho, você está próximo de vencer. E o clássico é um jogo que tem um tamanho maior, até porque mobiliza muito uma cidade. Já tive a oportunidade de jogar em várias regiões e, infelizmente, isso também tem me incomodado, certo? Esses resultados. Eu tinha um score muito positivo, mas eu acredito muito naquilo que está sendo desenvolvido internamente. E eu tenho certeza que iremos dar a volta por cima e reencontrar o caminho das vitórias, não somente nos clássicos, mas no caso da tua pergunta, nos clássicos também, que serão importantes para a nossa caminhada. Então, eu foco naquilo que a gente precisa melhorar e ao nosso desempenho, que isso vai nos levar aonde a gente deseja. Agora, quando você sofre, entendo, respeito a cobrança de todos, dos nossos torcedores, por isso que parabenizei a presença deles, e isso vai servir de combustível para que a gente possa melhorar, evoluir, ganhar clássico para dar alegria para esses torcedores, mas não somente os clássicos, as partidas que teremos pela frente também.